Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração ao Senhor, um culto onde nós vamos render graças ao nosso Deus, né? Todos os dias são especiais, mas o domingo é um dia muito especial para nós cristãos, né? Porque é o dia que nós celebramos a Deus com a família, com os amigos, né? Você pode abrir a sua Bíblia no Salmos 24? O Salmo 24, no versículo 3 e 4, fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? O que é limpo de mãos e puro de coração. Nós vivemos no tempo da graça, né? Nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos hoje no tempo da graça. E por causa de Jesus, hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas Deus, Ele não abre mão de algumas coisas. Ele não abre mão da obediência, Ele não abre mão da integridade, da pureza, da fidelidade, né? E quem subirá ao monte do Senhor? Né? Aquele que está diante do Senhor, trilhando o seu caminho, né? Com comunhão com Deus, com comunhão com os irmãos, aquele que abomina o pecado, esse subirá ao monte do Senhor. Aquele que abre mão da sua própria vida por amor a Cristo, é esse quem subirá ao monte do Senhor. Aquele que está disposto a abrir mão de tudo para subir ao santo monte do Senhor. Deus, Ele não abre mão da obediência. Os obedientes subirão ao monte santo do Senhor. Aqueles que largaram os seus desejos, esses subirão ao monte santo do Senhor e verão a face adorada do nosso Deus, né? E estaremos na presença do nosso Deus, contemplando todas as coisas. Aqui nesse mundo, nós passamos por tantas coisas, tantas dificuldades, né? Mas um dia, nós subiremos. E para onde nós iremos, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. E nós veremos a face adorada do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso e poderoso, santo, santo, santo. Que você possa louvar ao Senhor com liberdade, porque você está na casa do seu Pai, né? E aqui nós somos irmãos e nós devemos nos alegrar e nos regozijar no Senhor juntos. Aleluia. Ao Calvário, ao pecador, sempre a
nós somos a igreja que vai subir, né? Nós somos o povo que vai subir, veremos a face adorada do nosso Deus. Amém? Então se alegre no Senhor. Glórias a ti, Jesus. Só
A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós louvamos o Seu nome, Senhor, porque um favor imerecido nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, Senhor. A maravilhosa graça do Senhor esteve sobre nós, está sobre nós todos esses dias. O sangue de Jesus nos salvou, o sangue de Jesus nos livrou do inferno, nos livrou da morte, porque um dia nós viveremos a vida eterna com Jesus. Amém? Aleluia, obrigada, Senhor, pela Tua graça, Senhor, porque vivemos no tempo da graça, mas em obediência a Ti. Oh, aleluia, aleluia, a Tua maravilhosa graça, Senhor. dízimos e as nossas ofertas, né? Se você hoje não tem nada, louve o Senhor com a sua vida, né? Porque nós somos a maior oferta, né? Que o Pai poderia querer, né? A nossa vida é a maior oferta, mas hoje nós vamos
também louvar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas em cumprimento à palavra do Senhor, né? Então você pode trazer, e eu quero fazer uma oração para que o Senhor Jesus abra as janelas dos céus sobre a vida dos seus filhos. Pai, nós louvamos o seu nome, porque o Senhor é bom. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é fiel. Nós louvamos o teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor conhece todos os nossos dias, Senhor Deus. O Senhor é aquele que cuida dos pássaros, que cuida das flores, Deus amado, que cuida de tudo. Quem dirá de nós que somos os teus filhos, Senhor Deus? Então que o Senhor possa abençoar o celeiro dos teus filhos, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa dar promoções nesse lugar, e que o Senhor venha, Deus amado, mesmo fazer com que a nossa dispensa seja cheia, Senhor, para que nós possamos abençoar os outros, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, porque o Senhor é bom. E a tua fidelidade, Deus, ela dura para sempre. E a sua misericórdia sobre nós. Oh, e a tua vontade, Senhor. Tu és bom. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. Você pode cantar de novo essa parte? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
adoração nós vamos entregar o nosso louvor ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com todo o nosso fôlego, com tudo aquilo que temos, pelas maravilhas, pela bondade do Senhor. A bondade do Senhor faz parte do caráter dele, porque Ele é bom, Ele é fiel, mesmo que nós não sejamos, porque nós não somos. Nós somos falhos, pecadores, humanos, necessitamos da graça do Senhor todos os dias. Mas Ele é bom e Ele é fiel, e nós temos o dever de adorar o Senhor, né? É o nosso dever adorar o nosso Deus. Os anjos louvam o Senhor 24 horas por dia, mas nós somos mais que os anjos para o Senhor. Então que nós venhamos a entender a eternidade aqui, adorando em todo o tempo. Adorando em todo o tempo, adorando em todo o tempo, adorando em todo o tempo. Dizendo santo, 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 santo. Em adoração, Senhor, eu me rendo a Ti. Quero te louvar.
de águas vivas flui dentro de mim. És fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Cheias de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos o Senhor por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é fiel. Obrigada, Jesus, pelo teu amor que nos constrange, Pai. Obrigada pela tua igreja, Senhor. Recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Graças, paz, igreja. Tão bom, né? Presença de Deus em nosso meio, manifestando sua glória. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus já falou seu coração, amém? Mas eu tenho certeza que Ele quer falar mais um pouquinho, amém? Aleluia. Fique de pé no seu lugar, abra sua Bíblia comigo. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eu quero pegar 2 versículos aí para fazer uma pequena introdução, mas eu vou ler, eu tinha separado os 2 versículos, mas eu vou ler a partir do 1, porque tem a ver muito com o que vai ser falado. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, né, com esse tempo, né, século aqui é esse tempo, naquilo que nós vivemos. Paulo estava escrevendo para aquela igreja naquele momento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis com boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Pai, estamos diante da Tua palavra. Senhor, Sua palavra é eterna, infalível. Não há erro, Senhor, na Tua palavra. Não há erro, Senhor, nos Teus preceitos. Ela é perfeita, Senhor, fiel. Senhor, como te exaltamos nessa noite, declarando, Senhor, a Tua fidelidade.
Senhor, a Tua palavra, Pai, nos transforma. A Tua palavra, Senhor, muda a nossa mente. A Tua palavra, Senhor, ilumina os nossos pensamentos, os nossos corações, no mais profundo do nosso ser. E diante dela, nessa noite, nós estamos, Pai. Eu te peço que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a ministrar. Olha, Senhor, para aqueles que estão assistindo essa live, para aqueles que estão aqui presentes e aqueles que no futuro hão de assisti-la. E que a Tua palavra, que é infalível, imutável, Pai, inerrável, Senhor, que ela possa, Senhor, transformar as nossas mentes nessa noite, que possa ser quebrado, Senhor, cadeia, Senhor, transformado, Senhor, o nosso caráter pela verdade da Tua palavra. Pai, olha para os corações que aqui estão, as mentes que aqui estão, que sejam, Senhor, como uma boa terra preparada para a semente que será lançada, e que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a ministrar ao Teu povo. Pai, eu não sou digno de estar aqui, mas eu sei que pelo sangue de Cristo, Pai, eu posso estar, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos livrou, Senhor, das mazelas das nossas mentes. Então que não seja eu, Senhor, a ministrar, mas o Teu Espírito Santo. Pai, que tudo aquilo que for contrário à Tua palavra ser ministrada nessa noite, seja tirado da nossa mente, seja tirado do nosso coração, seja tirado do nosso meio, para que ela possa frutificar, Senhor, e o Teu nome ser glorificado, hoje aqui em nossa vida, e não a nós, Pai, não a nós, ao Teu nome dai glória, é o que nós pedimos. Amém e amém. Podeis assentar, meu amado? Quem lembra o que foi pregado domingo passado? Quem lembra o que foi pregado domingo retrasado? O que eu vou ministrar nessa noite tem a ver com as duas últimas mensagens, meu amado. Para quem não lembra, né? Domingo retrasado, o pastor Wellington pregou sobre o Vale de Ossos Secos. E ele falou sobre profecia, sobre Deus falando ao profeta Ezequiel. Eu estou assim, engraçado, né? Engraçado não. Quando a gente fala que a palavra de Deus é viva, ela nos surpreende, meu amado. Eu já li várias vezes o livro de Ezequiel. Esse mês nós estamos lendo, né, para quem está lendo a Bíblia anualmente, naquela versão que nós começamos juntos, está lendo o livro de Ezequiel, e eu fiquei surpreendido quantas vezes o Espírito Santo me chamou a atenção pelas inúmeras profecias que Ezequiel ministrou. Vários povos, meu amado, não foi só para Israel, ele falou para Edom, para os amonitas, para os assírios, são várias. Eu nunca tinha, sinceridade, meu amado, parado e prestado atenção como que Deus falou aos povos através daquele profeta. E o pastor Hélio pregou então baseado em Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos, domingo retrasado, e domingo passado o pastor falou sobre saindo, né, da zona de conforto, do ninho, né, o ninho do conforto, né, usando ali a história de Abraão. E baseado nisso, meu amado, nós vemos duas coisas. Se você prestou atenção nessas duas ministrações, do pastor Wellington falou sobre o que é uma profecia de verdade. Ele falou que uma profecia, quem acompanhou lembra, ele falou que a profecia é ministrada a partir de Deus. E o pastor Tércio, semana passada, falou como Deus fala com uma pessoa. Como que ele fala de forma direta com uma pessoa. No caso, falou com Abraão e construiu toda a história da nação de Israel a partir de um homem que o ouviu. E tudo isso tem a ver com profecia, meu amado, com a palavra de Deus revelada. Seja usando uma pessoa, profeta Ezequiel, ou seja falando direto, no caso de Abraão. Eu quero falar para você, meu amado, baseado em Romanos, sobre palavra profética, que foi até o termo que o pastor Wellington usou, e usou corretamente, não vou falar contra ele não, antes que alguém pense alguma coisa, tá? Ele usou da forma como que deve ser ensinado. E eu gostaria de reforçar isso, meu amado, porque eu ouço tanto, meu amado, as pessoas falando assim, eu vou dar agora uma palavra profética, e na hora que abre a boca, meu amado, é só abobrinha. É só abobrinha. Ou, né, vai fazer ato profético. Não tem nada contra isso não, meu amado. Cada um acredita no que quer. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus, que é infalível, né, que nos ensina todos os dias. Em Romanos capítulo 12, não sei se você prestou atenção, mas eu vou repetir o versículos 5 e 6, que diz assim: assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. A pior coisa que pode acontecer, meu amado, é quando uma pessoa tenta imitar o dom do outro. Imitar no sentido que você
imaginar aí, né? Às vezes a pessoa vê um bom pregador e acha que tem o mesmo dom de ministração, ou às vezes vê uma pessoa... Eu já vi isso várias vezes, meu amado, eu estou falando de experiências da minha vida, tá? Às vezes você vai numa ministração e a pessoa manifesta ali o dom de cura, e depois, ou essa própria pessoa acha que é o dono do dom da cura, ou uma pessoa vai e acha que a qualquer momento ele pode... Eu estou falando do dom, meu amado, não estou falando da cura que Deus manifesta, amém? São duas coisas distintas. Tá? Quando você ora na sua casa por algo que você quer que cura, Deus manifesta ali a cura. Amém? Eu estou falando do dom, aquelas pessoas que ministram. E Paulo vai falar aqui então que existem diferentes dons no corpo de Cristo. E cada um deve administrá-lo, ele vai falar aí da melhor forma, de acordo com o que Deus distribuiu. A primeira coisa, meu amado, algumas pessoas falam assim, você pode desejar tal tom, você pode desejar, mas no final das contas quem vai dar é Deus. É Ele que escolhe para quem que Ele vai dar o dom. Às vezes você acha que a pessoa até é indigna de tê-lo, aquele dom. Mas é uma soberania de Deus. A gente não entende certas coisas que Deus faz. Por mais que a gente tente explicar com a nossa mente finita o poder soberano e infinito de Deus, meu amado, a gente fica assim, às vezes até escandalizado com o que Deus faz. Logo Ele? Aquela pessoa? Não sei. Por que Deus faz isso? Talvez seja para poder contradizer todo o nosso ego, né? De achar que às vezes nós somos melhor do que os outros. E Paulo vai continuar e vai falar assim, é diferente do dom segundo a graça que nos foi dada. Então, não é por merecimento, é por graça. Então você já começa a aprender que é por graça. Não é porque você merece. É porque Ele escolheu te dar. E ele vai falar assim, que é aqui que eu quero começar. Se profecia seja segundo a proporção da fé. Meu amado, existem várias correntes teológicas, eu não quero entrar aqui em discussão. Alguns falam que os dons eram só para a igreja primitiva, e ao longo da história esses dons cessaram. Eu, particularmente, meu amado, creio que os dons vêm de Deus na hora que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Eu não sou dono do dom. A igreja não é dona do dom. Nós vamos orar para que manifeste o dom. Não. Nós temos que buscar Deus na fidelidade dEle, segundo a palavra dEle. E Ele, quando quer, manifesta o dom da forma que Ele quer e da maneira que Ele acha melhor. Existe, hoje em dia, perdão aos que vão assistir isso, mas eu vou falar algumas coisas que Deus pôs no meu coração. Por exemplo, né, escola de profetas. Eu fico imaginando o que tem a ver. Se for no sentido bíblico de ensino, tudo bem. Porque profecia não tem só a ver com aquilo que é falado para o futuro. A profecia, principalmente nesse texto que está lendo aqui, fala também do sentido de ensinar, de esclarecer, de abrir a palavra para o povo. Então é por isso que ele fala assim, que se é o dom da profecia, que seja segundo a proporção da fé, ou seja, daquilo que a pessoa entende da fé que ele tem na palavra de Deus. Os irmãos entenderam? Não é fé para salvação, não é fé para operar o milagre, mas a fé que ele alicerçou, estudando a palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo foi revelando para ele. Então aqui nesse texto, meu amado, o dom de profecia não é só o de falar, também mas não é só de falar. Paulo está falando especificamente para aqueles que ministravam a palavra, segundo aquilo que Deus punha no coração, na mente dele, com base na fé que eles tinham. Então, se você quer que Deus te use, meu amado, para profetizar, no sentido de esclarecer, de falar para as pessoas as coisas de Deus, você tem que ter uma base de fé, meu amado, que seja inabalável. Você tem que ter a sua consciência cristã de fé, baseado nas verdades profundas de Deus, a partir do momento que você tem uma intimidade com Ele, de oração e de busca do conhecimento. Deus não usa, meu amado, gente vazia, no sentido assim de não ter conhecimento. Deus não é a fada madrinha, ou fado madrinho, não sei se existe isso, mas que aparece para você e toca na sua cabeça e te transforma você num ser sobrenatural. Não, Ele se revela a você, e a partir do momento que você busca ter conhecimento dEle, a partir do momento que você busca intimidade com Ele, através da palavra e da oração, Ele passa a te esclarecer as coisas profundas, como Ele diz na palavra, os tesouros escondidos que Ele tem para aqueles que o buscam. E o buscam em sinceridade, como diz a palavra. E busca com sinceridade. Nós temos, meu amado, 3 listas de dons. Alguns falam que é 5, mas eu prefiro acreditar em 3, porque Pedro vai falar, e Paulo vai falar em outras partes desses dons. Mas são 3 listas
de dons que nós temos, e Romanos aqui é uma delas. Nós temos em 1 Coríntios, capítulo 12, que vai falar de dons, né? A minha teologia, meu amado, é antiga, tá? Então eu embaso naquilo que eu aprendi, porque até hoje eu não fiquei assim iludido com as coisas que eu acreditei. E glória a Deus pelos pastores que eu tive, que ensinaram. Então eu aprendi que ali em Coríntios nós temos os dons espirituais, em Efésios nós temos os dons ministeriais, e aqui em Romanos nós temos os dons pessoais. Quando Deus levanta algumas pessoas com algumas coisas específicas. Por isso que a relação aqui tem algumas coisas que é diferente de Coríntios e de Efésios. Efésios vai falar daqueles que dirigem a igreja, né, do pastor, do profeta, do mestre, do apóstolo, né? Coríntios vai falar daqueles dons sobrenaturais que manifestam independente da gente, né, para fazer algo sobrenatural. Mas aqui em Romanos ele vai falar de alguns dons naturais que Deus escolheu dar para algumas pessoas. E entre esses, o primeiro que tem aqui é justamente o de profecia, nesse sentido que é diferente, inclusive, do que Paulo fala em Coríntios. É interessante que Paulo escreveu as 3 cartas. E nas 3 ele usa o termo profeta para contextos diferentes. Embora a palavra seja traduzida por profeta, eles têm a mesma base etimológica. É ruim ficar falando essas coisas, mas só para você. Etimológica significa elas nasceram com o mesmo sentido, mas dentro do contexto, cada uma vai apontar para um caminho. E Paulo, quando fala aqui desse dom de profecia, ele está falando de um dom que não significa predizer o futuro, como eu falei, mas de pregar, anunciar uma mensagem de Deus. E essa mensagem, meu amado, é tanto como eu fiz de preparar uma mensagem, de Deus usar a pessoa, quanto aquela que você está conversando com alguém e Deus te usa naquele momento para ministrar com base na palavra. Amém? Os irmãos estão entendendo? Com base na palavra. É por isso que eu falei, se você não lê Bíblia, meu amado, pouco Deus vai te usar. Se você não busca intimidade com Deus, pouco Ele vai te usar. Não adianta você querer ser usado por Deus se você não se alimenta daquilo que Ele dá, daquilo que Ele fornece. E Paulo está falando justamente, olha, que esse dom, né, como ele vai falar lá em Coríntios, ele tem um propósito. E, nesse sentido, ele tem o mesmo propósito que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que fala que é para edificação, para exortação e para consolação. Toda a palavra de Deus, meu amado, quando ministrada, ela tem essas 3 funções. Ou ela vai edificar a pessoa, ou seja, construir a fé, fazer aquela pessoa ser alicerçada na fé. Ou a palavra vai exortar, né? Exortar, dar uma puxadinha na orelha quando a gente está no caminho errado. Ou ela vai consolar. E consolar tem um sentido muito amplo, meu amado. Consolar significa que ela pode te dar conforto no momento de tristeza, mas ela pode também te apontar um caminho que você está esperando uma resposta. O edificar significa que ele vai alimentar sua fé. O edificar significa que ela vai fazer você estar alicerçado numa fé inabalável, onde Cristo é a base, amém? Quando ele fala que ele vai exortar, significa que você pode estar fazendo alguma coisinha errada e o nosso pai vai lá e vai dar, dá uma chegadinha para cá que você está errado. Mas também tem um confortar. E o confortar é naquele momento que você está desesperado, meu amado. E desesperado em todo sentido que você possa imaginar. Um problema de saúde, uma resposta que você precisa de algo difícil, e aquela palavra vem e te consola, te conforta, traz conforto, traz uma direção na qual que você com fé crê. E ela começa a te conduzir por aquilo. A verdadeira profecia, meu amado, ela revela uma visão de Deus sobre as coisas ocultas, e ela também tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não existe profecia desassociada da verdade bíblica. Qualquer coisa, meu amado, que é falada, que você percebe que isso aí não está muito certo, esse negócio não está muito santo, não. E sai dos princípios basilares da fé, não é profecia, meu amado. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um aconselhamento bem feito, mas para falar que é uma profecia, a primeira coisa que você tem que entender é que ela nunca vai contradizer o que Deus já determinou na palavra dele. Ela nunca vai contradizer, nunca vai falar o contrário. Por mais que os homens hoje tentem mudar a Bíblia e falar que tem erros nela, ela não muda. Ela é imutável, meu amado. Os tempos passam, os céus e a terra vão passar,
e vão se aculturar de acordo com os homens afastados de Deus. Cada vez que o homem se afasta de Deus, se distancia de Deus, mais ele se emerge na sua loucura e começa a ter pensamentos vãs, como Paulo diz lá em Romanos. Mas a palavra de Deus não vai adaptar a essa cultura. Ela vai estar sempre acima dessa cultura, mostrando onde estão os erros, onde que um homem se distanciou, dando a ele a possibilidade de um arrependimento, antes que chegue aquele grande dia, como nós cantamos aqui, em que todo joelho vai se dobrar diante dele, e vai ter que, nós vamos reconhecer, porque nós já reconhecemos, que ele é o Senhor, e nós o temos como Senhor na nossa vida, mas outros vão dobrar, e por mais que riam da gente, e por mais que achem que nós contamos historinha para criança, por mais que eles acreditem que nós acreditamos em fábula, nós sabemos que esse dia vai chegar. Porque a palavra de Deus não muda, meu amado. Ela é singular. Mas esse mundo, meu amado, ela ameaça. Esse mundo, essa profecia, quando eu falo de profecia, veja bem, eu vou repetir. Não estou falando só da previsão, também é, viu, meu amado, do futuro. Mas também, quando ela ministra, revela, traz para nós um conhecimento daquilo que Deus tem para nós naquele momento. Isso que é interessante. Quando a gente fala assim que a palavra de Deus renova cada dia, que a profecia de Deus, a gente está falando que a profecia de Deus, ela nos esclarece naquele momento que nós precisamos. A profecia, ela traz uma resposta naquele momento que você está vivendo, ela não contradiz o que ela já falou no passado, ela não contradiz aquilo que ela aponta para o futuro, mas ela te coloca no centro de Deus, naquele momento que você está vivendo, de acordo com a vontade dEle. Isso é uma profecia. Isso é uma palavra profética. Eu não estou falando que a pessoa tem que ter, dar uma tremida, e uma metralhadora de línguas, que muitas vezes as pessoas não. Eu estou falando do simples manifestar de uma palavra com sabedoria para a sua vida. Isso é profecia. É interessante que, se você lembrar do que foi ministrado domingo retrasado, o pastor Hélio falou claramente, quando Deus vira para o profeta e fala assim, esses ossos podem reviver, Ezequiel? O Ezequiel não foi ousado, Ele falou assim, eis que te digo! Não, o Senhor sabe. Porque nenhuma profecia, meu amado, nasce da vontade humana. Nenhuma profecia, não é eu abrindo a Bíblia e pegando um versículo e declarando ele como palavra mágica que vai fazer as coisas acontecer. É quando o Espírito Santo ministra no meu coração, ministra no seu coração, e você abre a boca e fala, o Senhor está falando que vai ser assim, e você segue naquilo que Deus determinou para você seguir. Isso é profecia. Isso não precisa ter uma rajada de coisa sobrenatural, é o simples falar. Olha só, eu vou usar o exemplo de Ezequiel mesmo. Só era uma conversa de Deus com o homem. E aí, Ezequiel, pode esses ossos sobreviver? Tu sabes, Senhor. Conversa simples, como o pastor ministrou, de Deus com o homem. Sai da tua tenda aí, ô Abraão. Conte as estrelas do céu se você pode. Assim será a sua geração que vai ter fé. A geração de fé, como foi falado. Isso é uma palavra, meu amado. Isso é uma profecia. É uma ministração de Deus para um momento específico, para uma pessoa, ou pode ser coletiva, como também foi falado domingo passado. Aquele povo estava clamando, meu amado, no Egito, 400 anos de sofrimento. E a palavra diz, para quem já prestou atenção no livro lá de Êxodo, fala assim, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Porque eles estavam clamando, porque eles estavam sofrendo muito. E Deus escolhe um homem e fala com aquele homem. E aquele homem chega e profetiza. Aquilo lá também é na profecia. O Senhor me mandou aqui para libertar vocês e o povo não acreditou. Meu amado, eu quero falar sobre palavra profética nessa noite, nesse sentido. Não no sentido do uso equivocado, como a gente vê muitas pessoas usando por aí, mas de acordo com a palavra de Deus. Para que você, como diz Paulo lá em Romanos, que a palavra profética... A palavra profética, meu amado, ela não acontece quando a gente quer. Ela não acontece quando a gente acha que vai acontecer. Ela acontece
quando Deus determinar que ela aconteça. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo de número 1. E é nesse texto que eu quero falar, porque é justamente aqui que usa o termo palavra profética. 2 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 19, diz assim: tanto mais confirma... Amém? Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, preste atenção, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meu amado, o que Pedro está ensinando aqui, o apóstolo está falando aqui, ele está exortando que a palavra profética é desse jeito que ele está ensinando aqui. Preste atenção aqui, amém? É desse jeito, palavra profética. Olha o termo que ele usa. Isso aqui tem que ser marcado. Quando alguém falar para você, eu tenho uma palavra profética, você fala assim, deixa eu abrir aqui o manual e deixa eu conferir se está de acordo. É assim que funciona, meu amado. Meu amado, eu tenho visto, ouvido, visto palavras proféticas sendo ministradas na vida de pessoas e acontecer. Eu não estou falando só de uma, só de duas, não, entre várias, meu amado. Coisas impossíveis, mas acontecendo na vida de várias pessoas. Baseado em palavras de verdade. Então o que eu estou falando aqui é para um despertamento para a igreja, porque a palavra diz, meu amado, que nesses últimos tempos, o que vai acontecer com o ser humano, principalmente com a igreja, é um engano por seguir espíritos enganadores. Eu, meu amado, da mesma maneira que eu já vi muitas pessoas serem ministradas com uma palavra profética, eu também vi muitas pessoas, eu já cheguei em lugar que a pessoa falou assim, eu tenho uma palavra profética, e na hora que ela abre a boca, você fala assim, que isso? Porque não tem nada a ver com a palavra de Deus, você vê que é meramente humano. E não se engane não, meu amado, a palavra de Deus diz que nós devemos julgar toda e qualquer profecia, que nós devemos sim julgar os profetas. Não acredite em qualquer palavra, meu amado. Não acredite em qualquer palavra. Jesus falou assim sobre os falsos profetas, pelos frutos deles vocês vão conhecê-los. E ele está falando de falso profeta, Cristo falando que existiria falsos profetas, tanto no sentido de quem ensina, quanto daqueles que vão profetizar coisas a acontecer. E Paulo está aqui então para nós uma fórmula, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Ele diz que a primeira coisa que a palavra profética deve fazer é trazer uma luz para você. Você está passando um momento difícil na sua vida? Você está clamando a Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta? Então ela precisa iluminar o seu caminho. Olha o que Pedro diz aí. A palavra profética, fazeis bem em atendê-la, porque ela é como uma candeia que brilha num lugar tenebroso. Até que o dia, é claro, meu amado, que Pedro aqui está falando de tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, apontando para Cristo, amém? Aqui não tem como, aqui ele está falando. Só que como eu sempre falo aqui, meu amado, toda palavra ela tem preceitos que você deve seguir para entender o que Deus está falando. Pedro aqui está falando justamente de tudo aquilo que os profetas escreveram apontando para Cristo. E ele falou que no momento mais tenebroso, como está escrito lá no livro de Lucas, né, numa região que estava sem luz, brilhou a luz que é Cristo. A região que estava na sombra, né, na escuridão, brilhou a luz, estava falando de Cristo. E é mais ou menos isso que Pedro está falando. Só que aqui existe um princípio, meu amado. Se você precisa encontrar uma resposta, e Deus vai usar alguém, essa palavra tem que ser uma resposta para você. Se for algo individual. Se nós como igreja começarmos a clamar a Deus por uma direção, essa resposta tem que ser para a igreja. Se você como família está buscando uma resposta para Deus, essa palavra tem que ser uma luz que brilha no momento de escuridão. O que significa um momento de escuridão? Um momento em que você não tem resposta certa, que você não vê um caminho. No momento em que você não consegue enxergar o próximo passo a ser dado. Aqui está falando como uma candeia. Candeia, meu amado, não é igual farol alto de carro de neon, não, que brilha e ofusca, não. Candeia é aquela luz que ilumina mais perto, é o próximo passo que você vai estar
Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando? É o próximo passo, não é o futuro, não. A candeia ilumina a pouca distância, ou seja, você consegue enxergar o próximo passo. E não aquilo que lá no futuro. Hoje o que as pessoas fazem? Vai na igreja querendo saber o futuro já está escrito na Bíblia, amado. Se você não aceitar Jesus como Senhor, você já está condenado. E o seu destino é o inferno. É isso que diz a palavra. Agora, para nós que já cremos e temos Jesus como Senhor, Ele tem homens e mulheres que a todo momento vão nos conduzir usando a palavra. Ou Ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, vai guiar os seus passos. Que é um privilégio para quem já teve isso. Para quem já experimentou, você orar e o Espírito Santo te responder. O Espírito Santo não mudou, meu amado. A igreja do Senhor é que mudou. Dói no meu coração, meu amado, quando eu vejo pessoas falando assim que os dons acabaram lá na igreja primitiva. Não. A igreja que saiu do caminho. A igreja que se perdeu nesses 2 milênios de existência. E uma das coisas que a palavra diz, que nos últimos tempos vai haver de novo um avivamento e os dons vão se manifestar de novo da forma como era na igreja primitiva. Eu creio nisso. Então a primeira coisa, meu amado, que você deve entender, que uma palavra profética, ela sempre vai te dar uma direção. Ela não vai te confundir mais. Pode confundir se você não tiver uma fé alicerçada. Ou, se você quiser a resposta que você quer, aí ela vai te confundir mesmo, porque você quer uma coisa, ela vai apontar outra. Não, não é isso não, Deus está falando que é para o lado de lá. Aí ela vai te confundir. Aí o camarada vai fazer mais 40 dias de jejum, né? Vai aumentar as ofertas na igreja para ver se compra a profecia, vai procurar a igreja e profetas por aí para poder falar. Aí o diabo astuto como é, sabendo que o ser humano sim, vai aparecer alguém que vai profetizar o que ele quer. Ou você acha que não? Creia, meu amado. Deus quer guiar os seus passos. E Ele vai usar sempre a palavra dEle. Seja numa ministração, ou seja uma palavra profética direta para a sua vida. Direta, seja sim, seja não. Ele vai te dar uma direção. Sempre vai te dar uma direção. A segunda coisa que Pedro fala aí, ele vai falar assim, olha, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que é isso? Elucidar significa buscar entendimento. Então, não é com base naquilo que eu acho. Particular elucidação, ele está falando assim, não é a partir do momento daquilo que você pensa, é da perspectiva que ele revela. Então, primeiro, ela ilumina, segundo, ele vai esclarecer para você. Porque o que acontece hoje, quando a pessoa procura, meu amado, profecia, é que ele já vai com uma resposta pronta, né? Ele quer aquela resposta. Aí, quando o que é falado contradiz o que ele quer, aí ele fala assim, não, isso é minha cabeça. Ele nunca pensa que é Deus dirigindo os passos. A maioria das vezes, meu amado, a não ser quando você aprende, né, realmente ouvir a voz de Deus, aí fica inconfundível. Aí você segue os passos dele. Então ele fala assim, olha, nenhuma profecia da Escritura deve ter interpretação particular, no sentido assim, baseado no seu conhecimento. Se aquela palavra não te trouxe uma resposta, meu amado, mas se você tem a certeza que aquela é uma palavra de Deus para a sua vida, cabe a você dobrar o joelho e falar assim, Senhor, me traz elucidação, porque eu quero a resposta do Senhor e não segundo os meus sentimentos. Porque os nossos sentimentos, como o nosso coração, são enganosos, meu amado. Os nossos sentimentos sempre vai tender a fazer a gente enxergar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Então Pedro está falando assim, que nenhuma profecia da Escritura, né, e aquela que for revelada, provém de particular elucidação. Esse aqui é o princípio, ele está falando do Antigo Testamento. Ninguém pode interpretar, a não ser da forma que o Espírito Santo revela. Mas da mesma forma, ele está falando que qualquer profecia dirigida à sua vida, você não pode elucidar baseado no que a pessoa pensa. Sabe o que é interessante? Que às vezes quem ministra uma profecia na vida de alguém, geralmente às vezes ele não tem resposta para aquela pessoa. É como se ele falasse assim, olha, Deus mandou falar isso com você, agora você vai buscar. Porque às vezes a pessoa precisa dobrar o joelho, buscar intimidade. E Deus quer desenvolver com ele uma intimidade para ele aprender a ouvir a voz dele. No fundo, meu amado, deixa eu falar algo para você. Nós não precisamos que sempre tenha alguém para direcionar a nossa vida, amém? Preste atenção no que eu falar. Nós não precisamos ter profeta toda hora se levantando, porque nós já temos toda a profecia inspirada pelo Espírito Santo. O que nós precisamos é nos adequar à palavra.
e ser sensível àquilo que ele está falando. Aí o Espírito Santo pode usar uma pessoa, o Espírito Santo pode ministrar diretamente na sua vida e te dar um esclarecimento sobre algo, com aquela, baseado naquilo. A outra coisa que Pedro vai falar assim, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nada que foi escrito, meu amado, no Antigo Testamento, no Novo, né, na parte que nós temos, nós somos mais privilegiados que a igreja primitiva. Você já parou para pensar nisso? Obrigado, meu irmão. Amém. Amém, Senhor. Obrigado pela fé do Rafael. Meu amado, a outra coisa que Pedro vai falar assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Eu não posso jamais falar para uma pessoa e falar assim, olha, Deus está mandando falar isso para você sem que seja Deus, meu amado. Não é por vontade humana. Eu tenho dó, pena e medo de quem usa o nome do Senhor em vão. O Senhor diz assim, no livro de Ezequiel, um dos livros que diz, ai do profeta que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando não foi o Senhor que disse. Meu amado, não tem problema nenhum você virar para a pessoa e falar assim, meu irmão, eu vou te dar um conselho, mas é eu! É eu! Por quê? Nosso pastor tem mais de 70 anos. Eu acho que daqui ninguém é mais experiente do que ele na vida de casado, nas experiências que ele teve. Ele tem bons conselhos baseados nas experiências que ele teve. Melhor ainda, depois que ele passou a andar mais firme, né? Porque ele já andava, só que andou mais firme com o Senhor. Então, essa experiência que ele tem vai ser usada para me aconselhar. Mas é diferente, meu amado, quando o Senhor dá uma palavra direta a ele para ministrar na minha vida. Aí é Deus usando ele de uma forma direta para ministrar. E ele fala assim, olha, meu irmão, Deus está falando no meu coração para falar isso para você. Mas ele também pode falar para mim, ô irmão Anderson, eu vou te dar um conselho. Não é assim, diz o Senhor, é eu falando para você, toma cuidado com isso, com isso. Não tem problema nenhum, meu amado, é palavra de sabedoria. Da mesma forma, é aconselhamento, como qualquer um pode dar, como um pai dá para um filho. O problema é quando a pessoa se arvora no seu ego de se achar um profeta e que a todo momento Deus tem que usar ele. Assim diz o Senhor. Aí você diz para assim, ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando não foi o Senhor. Qual o problema de eu falar para uma pessoa, irmão, deixa eu dar um conselho. Aí a gente vê na carinha da pessoa assim, Deus não é Deus não, é eu falando com você. Isso aí vai estar errado por causa disso, disso e disso. Experiência na vida, meu amado. Quantas experiências que nós temos aqui, independente da idade agora, eu só usei o pastor por uma questão de você saber que a vida nos faz a gente ter experiência e através dela nós podemos dar bons conselhos. E nem tudo que a gente vai falar com a pessoa, a gente tem que falar que é Deus, meu amado. Uma palavra profética para a sua vida, não é nada. Não é nada. É o que Pedro está falando aqui, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Eu vou acordar hoje eu vou acordar manifestando o dom de profeta, eu vou profetizar em todo mundo que passar no meu caminho. Não existe isso não, meu amado. Existe aquele momento em que a pessoa está orando e você está mais sensível para ser usado por Deus, e Deus te usa para ministrar. Isso aqui, meu amado, de quem canta, de quem prega, de quem limpa a igreja. Não tem diferença, Deus pode usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como que Ele quer, porque é pela graça, é dEle. Você não precisa esperar só os pastores ministrar na sua vida, não. Às vezes você chama um irmão para trazer luz para uma situação, tem que trazer uma resposta, tem que trazer um conforto, um consolo, tem que trazer uma edificação. Nem que a resposta seja não, meu amado. Quantos crentes lutando contra coisas que Deus não pediu para ele fazer, meu amado. Quantos crentes perdendo tempo, se desgastando, meu amado, se queimando emocionalmente, fazendo coisas que Deus não pediu para ele fazer. Preste atenção no que eu estou falando. O que Deus quer de nós, meu amado, é que a gente seja fiel no mínimo que Ele pede para nós fazermos. O que é o mínimo que Deus pediu para você fazer? Qual foi o mínimo que Ele pediu? Talvez você ache que é mínimo, meu amado, mas isso tem um efeito na eternidade, porque é feito para a glória de Deus. Não é a quantidade que a gente faz que faz Deus nos amar, não, meu amado. Não existe isso. É a nossa fidelidade que faz Ele se mover através de nós, para a glória dEle. Eu quero terminar com um texto, meu amado, 1 Pedro, capítulo 4.
1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Essa palavra mexe muito com o meu coração, meu amado. Se nós, como igreja, soubéssemos o dom que nós temos. E quando eu falo dom aqui, volto a falar para você, não estou falando de dom espiritual, não estou falando de dons ministeriais. Eu estou falando principalmente da relação de Romanos, que são dons pessoais que Deus levanta. Todos nós aqui temos dons, meu amado. Todos nós temos dons. Aí Pedro fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. O que é despenseiro, meu amado? Aquele que administra, como bom administrador do que Deus lhe deu, como bom administrador daquilo que Deus confiou a você, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Não importa o que Deus confiou a você fazer, qual é o dom que Ele te deu, Ele quer que você exerça para que Ele seja glorificado, para que haja unidade na igreja como um corpo, para que o nome dEle, como Ele diz aqui, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Não faça, meu amado, nada, seja profecia, seja dom de cura, seja o que for, qual ministério for, não faça nada para que você apareça, mas faça para que a glória seja dele. E você vai ver Deus mudar, meu amado, a história, a nossa história pessoalmente como igreja. E Pedro termina falando, né, a quem por meio de Jesus Cristo. Se alguém fala de acordo com os oráculos, não se refere só ao ensino da Bíblia, meu irmão. Aqui o oráculo que significa saber interpretar, saber ministrar. Qualquer um que pode fazer isso, meu amado. Existem sim os dons ministeriais, e eu não estou falando que não existe, mas falar de acordo com o oráculo significa falar de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele põe no seu coração, por mais simples que você ache que essa palavra seja. Quantas palavras que você, meu amado, deixou de ministrar na vida da pessoa porque acha que tem que ser eloquente para falar com as pessoas. Não existe eloquência, meu amado, para ministrar na vida das pessoas, não. Existe a sinceridade, a fidelidade de falar somente aquilo que Deus determinou. E não precisa saber, é claro, se a gente puder, né, expressar bem, mas a sua simplicidade na maneira de falar, deixe Deus te usar, meu amado. Deixe Deus te usar na sua casa. Deixe Deus te usar no seu trabalho, deixe Deus te usar com seus vizinhos, deixe Deus te usar naquilo que você faz, na empresa onde você trabalha. Deixe Deus te usar para a glória dEle com os talentos que Ele te deu. E aqui não está falando só dos dons, não, está falando dos talentos pessoais. Nós precisamos ser diferentes, meu amado, aonde nós estamos. Nós precisamos ser melhores do que esse mundo tenebroso. Nós precisamos ser mais fiéis nas coisas que nós fazemos. Nós precisamos dar bom testemunho naquilo que fomos chamados a fazer, aonde quer que nós fomos chamados. É isso aqui que Pedro está falando. Não é só dos dons, não. Mas se for os dons, meu amado, que seja de acordo com a multiforme graça de Deus. Que seja de acordo para que Ele seja glorificado. Tem mais coisas que eu queria falar, meu amado. Mas amanhã eu compartilho com os irmãos para você poder ler lá no grupo da igreja. Mas eu queria deixar para você que se você for usado com dom, meu amado, de profecia, que a tua palavra seja para levar luz num mundo tenebroso. Que a tua palavra seja para dirigir os passos das pessoas que estão perdidas neste mundo. Que a tua palavra seja para levar cura à mente e o coração das pessoas. Que a tua palavra seja para libertar os cativos, que a gente está precisando tanto. Não ter crédito a qualquer tipo de profeta, nem em profecia, meu amado. Creia no que Deus revela ao seu coração. Fique de pé no seu lugar. Só existe, meu amado, palavra profética quando o Espírito Santo nos usa.
Vamos orar aqui, meu amado. Tem 2 pedidos de oração aqui, por cura, para nossa irmã Cida Mello, que vai passar por cirurgia amanhã, e a Ana Beatriz também vai passar por cirurgia. Vamos colocar nossa irmã Cida nas mãos de Deus a partir de agora, toda a equipe médica, amém? Ela e a Ana Beatriz, para que eu tenho visto também, meu amado, alguns milagres acontecendo quando as pessoas acham que não tem mais solução. Eu creio que até no último momento Deus pode mudar toda uma história e glorificar o nome dele. Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa irmã Cida Mello e a Ana Beatriz. Pai, o Senhor sabe o que ela precisa, o que elas precisam neste momento. Elas vão ser submetidas a uma cirurgia amanhã. Pai, o Teu poder pode se manifestar, Pai, e transformar essa história num testemunho fiel da Tua palavra na vida dessas irmãs. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor os abençoe. Se possível, Senhor, que não haja necessidade de cirurgia, que o médico, Senhor, ao chegar lá, possa fazer um exame e falar assim, não, nós erramos aqui. Mas, Senhor, se for necessária essa cirurgia, que o Senhor use os médicos, a equipe médica, a enfermagem, Senhor, todo equipamento ali para beneficiar a Tua filha. Derrama, Senhor, a Tua unção e glorifica, Pai, o Teu nome. Manifesta o Teu poder de uma forma poderosa, Pai, como eu ministrei, Senhor, agora, segundo a Tua palavra, que é infalível. Faça algo, Senhor, que glorifique o Teu nome, mas acima de tudo seja feita a Tua vontade, Pai, nós te pedimos. Derrama, Senhor, da Tua bênção. Nós queremos apresentar também, Pai, a dona Genilda, do bairro Paraíso. Ela está fazendo um tratamento nos rins, Pai, que o Senhor possa tocar nos rins dela. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que toda infecção, toda dor saia, Pai, em o nome de Cristo Jesus, e ela seja curada para a glória do Teu nome. Pai, que o Senhor possa ministrar sobre a vida dessas pessoas, de todos aqueles, Senhor, que estão assistindo, Senhor, essa live, aqueles que neste momento, Senhor, ouviram essa palavra. Pai, foi ministrado aqui sobre os dons ministeriais, dons pessoais, Pai, dons, Senhor, do Espírito Santo, manifestação do Teu poder. Pai, eu te peço por cada um que está aqui nessa noite, aqueles que querem ser usados pelo Senhor, que o Senhor derrame sobre eles o Teu Espírito Santo, que o Senhor os use, Senhor, com poder e autoridade no Teu nome. Eu creio na Tua palavra que, Senhor, declara a nós que o Senhor abriu um tempo para a igreja, para manifestar, Senhor, a Tua glória. Então, Senhor, usa, Senhor, esses irmãos que aqui estão para manifestar os dons, Senhor, de cura, de profecia, de palavra de sabedoria, Pai, de ministração, Senhor, de ensino, dos talentos, Senhor, de contribuição, Senhor, de todos os dons que a Bíblia fala que o Senhor distribuiu por graça, não por nosso merecimento, mas por Tua graça, por Tua infinita sabedoria. Pai, que essa igreja possa manifestar os dons, Pai, que o Teu Espírito Santo encontre aqui, Pai, vasos preciosos, Senhor, para manifestar. Aqueles, Senhor, que querem realmente, Senhor, ser usados para a glória do Teu nome, encha-os com poder. Revela, Senhor, a eles os dons, os talentos que eles às vezes nem perceberam que têm, para que possam, Senhor, aperfeiçoá-los, como diz a Tua palavra, e assim usar para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoa-nos, Senhor, abençoa cada família que está aqui representada. Abençoa, Senhor, as famílias que assistiram essa live e assistirão no futuro. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa cidade de Bela Vista. Abençoa as autoridades aqui constituídas, Senhor. Dê a eles sabedoria, Pai, para governar com justiça, com equidade. Ponha temor no coração desses homens, dessas mulheres, Senhor. Aqueles que administram, Senhor, aqueles que trazem segurança, os policiais, aqueles que julguem com justiça. Olhe para a nossa nação, para o Brasil. Pai, que tempos tão ruins nós estamos vivendo, mas nós esperamos no Senhor. Nós não esperamos em homens, Senhor, mas nós esperamos que o Senhor pode usar homens. Levante homens íntegros, retos, tementes a Ti, que se desviem do mal para governar essa nação, Pai. Que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre a nação do Brasil, e que o Senhor possa levantar aqui um povo, Senhor, que tenha compromisso e fidelidade com o Senhor, e possamos ver a Tua glória se manifestando, Pai, através, Senhor, daqueles também que administram a nossa nação, o Estado de Minas Gerais. Nós te pedimos em o nome de Cristo Jesus, derrama a Tua unção e manifesta o Teu poder. Cura, Pai, em o nome de Jesus. Meu amado, quarta-feira nós temos a reunião dos ministérios e da diretoria. Vai começar às 14 horas, por favor. Aqueles que fazem parte dos ministérios, como está lá na lista, 14 horas nós estaremos aqui na quarta-feira.
E por causa da reunião, depois, né, nós vamos ter um momento de colocar algumas coisas em dias e de estarmos orando uns pelos outros, os ministérios. Então, por favor, venham, viu, irmãos, para participar. No sábado, meu amado, que vem, nós vamos dar continuidade àquele ensino que nós fazemos uma vez por mês. Então, sábado que vem, nós vamos ministrar. Lembrando que quarta-feira é feriado, tá? Às 14 horas, ninguém assuste não, porque quarta-feira é feriado. Desde o ano passado passou a ser feriado esse dia, tá? Então, é só para os irmãos saberem que quarta-feira é feriado, por isso que vai ser às 14 horas. Mais algum aviso? Tá. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, que tenha sido agradável a Ti a nossa presença diante do Teu altar. Nós nos despedimos aqui, Senhor, e te pedimos que o Teu Espírito Santo se manifeste essa semana sobre as nossas vidas, que a Tua palavra, Senhor, encontre os nossos corações essa semana, que nós possamos nos encontrar com o Senhor em oração para Te ouvir, para dialogar com o Senhor e ter intimidade com o Senhor. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida e a nossa família hoje, até que Ele venha. Toda a igreja diga amém, amém.